programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um tema muito interessante que várias pessoas têm descoberto esse diagnóstico, que é a doença celíaca. Nós estamos recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Nós já conversamos sobre o que é a doença. Então, doutor, as manifestações, elas podem, como o senhor já falou no primeiro bloco, né, podem ser até confundidas com outras doenças, né? Com inchaço, né, desconforto abdominal. Nós temos hoje, está tão na moda as intolerâncias, né? Isso. Recentemente até estava conversando com uma pessoa e aí, nossa, antigamente não tinha nada disso, né? Será que realmente não tinha ou não era diagnosticada, né? Quais são os sintomas para quem está nos assistindo que de repente, eu tenho uns desconfortos, será que é, será que não é, né? Quais são os principais sintomas? Isso. Eu gostaria de esclarecer então, é a sintomatologia que ocorre na doença celíaca, seja na criança, na idade adulta. O caso é o seguinte, a principal manifestação da doença celíaca é a diarreia. A diarreia é dos sinais típicos da doença celíaca, embora possa ocorrer em outras doenças, mas a frequência como ela ocorre, o odor e a característica do conteúdo é que pode despertar a atenção do médico para o quadro, porque também pode ocorrer, daí a complexidade muitas vezes do diagnóstico, porque além da diarreia, a pessoa pode ter uma distensão abdominal, gases, desconforto, dor abdominal, e também pode ocorrer, interessante, constipação intestinal. Também pode ocorrer. Só para quem está em casa esclarecendo, constipação é ficar sem evacuar, né? Sem evacuar, intestino preso. Isso. Né? Então, isso são uma das sintomatologias, sinais que pode ocorrer na doença celíaca, essa intolerância. E tem um detalhe muito importante que ajuda, muitas vezes, a formação desses gases, dessa distensão abdominal, que é a lactose, que na doença celíaca, devido à atrofia intestinal, porque sabemos que no intestino é produzida uma enzima chamada lactase, que é responsável em quebrar a molécula da lactose para ela ser absorvida. E quando o paciente tem a doença celíaca, o que acontece? Essa lactase não é produzida. Então, a lactose predomina e com isso ocorre a intolerância e a distensão que pode vir concomitantemente com a doença celíaca. Esse é um detalhe importante, né? Mas nós também devemos ficar atentos também, principalmente nas crianças, ou mesmo na adolescente, ou nas pessoas mais adultas, são as complicações que podem ocorrer com a doença celíaca. Como eu falei, se a doença celíaca causa uma atrofia do intestino, da mucosa intestinal, uma reação inflamatória que ocorre no início, uma enteropatia, a absorção de substâncias importantes, como vitaminas e minerais, são prejudicadas. Com isso, muitas vezes, quase sempre ocorre isso. A pessoa pode ter uma perda do cálcio a nível dos ossos, levando a uma osteoporose. Pode ter também uma desnutrição. Pode ter anemia. São fatos que podem ocorrer. Anemia, muitas vezes anemia persistente. Sem saber uma causa determinada, tem que ir em busca do diagnóstico de doenças celíacas, muitas vezes. A própria esterilidade, os quadros muitas vezes de abortamento que ocorrem em mulheres, pode ocorrer no transcurso da doença celíaca. Há necessidade também de alertar
para outros sintomas que podem ocorrer acometendo outros órgãos, assim como o nosso sistema nervoso central, com alguns distúrbios que podem ocorrer nesses órgãos. E também nós devemos estar atentos que o não diagnóstico da doença celíaca pode trazer complicações para o lado do intestino, como uma predisposição a um tumor intestinal, o câncer do intestino, que pode ocorrer no transcurso da doença celíaca. Eu li até essa semana que, na verdade, quando o paciente não respeita o limite da dieta, que fica se alimentando com coisas que não pode, né, até insistindo em passar mal, aos poucos vai fazendo infecções no intestino, e isso lá na frente pode provocar sangramento e até mesmo câncer, né? Perfeitamente. O quanto é sério, né? Porque, como eu falei, há lesões que ocorrem a nível do intestino, porque ali existe uma briga. De um lado é o antígeno, a parte que está agredindo a mucosa, e do outro lado são os soldadinhos do nosso corpo, que são os anticorpos, tentando defender. E esse choque causa lesão na mucosa, causa atrofia das glândulas e dificultando a absorção dessas vitaminas A, D, K, que são importantes do complexo B, levando muitas vezes a pessoa a desnutrição, emagrecimento, né, queda de cabelo, unhas quebradiças, levando também comprometimento muitas vezes. Como eu gostaria de dizer que a doença celíaca é uma doença autoimune. Autoimune por causa dessa reação antígeno-anticorpo. Uma doença autoimune. Então, ela tem também a sua ligação, predisposição genética. Membros da família, muitas vezes, já são portadores ou têm predisposição para a doença celíaca. Por isso, então, que é muito importante que a pessoa, diante dessa sintomatologia, possa chegar à conclusão diagnóstica para realizar o seu tratamento correto e evitar complicações futuras. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, doença celíaca. Fique ligado com a gente.